Mas hoje vocês estão na administração do negócio, vocês estão atuando na empresa? A gente faz praticamente de tudo um pouco lá. Eu fiquei mais na parte do meu tio. Quando a gente veio para a loja, quando eles decidiram fazer a sucessão, a gente decidiu, eu vou trabalhar com meu tio e minha prima trabalha com meu pai. Para não ter tanto conflito. Financeiro e comercial. Eu na parte financeira, de recursos humanos, um pouco assim. E a Cissa mais na parte de compra, de venda, nessa parte comercial mesmo. Que legal. E isso era algo que como que isso caiu para vocês, assim? Vocês falaram assim, não, é algo que eu já queria, vocês já tinham testado isso, já tinham trabalhado lá de mais novos? Deixa eu só dar uma interrompidinha nesse meio de tempo, porque o Zé Carlos, eles têm sistema com a gente faz muitos anos, né? E eu até me preocupava com isso. Falei, puxa vida, um negócio de família, né? Muito tempo. E não tinha sucessão. E eu até perguntava durante o Zé Carlos está com a gente faz mais de uns 20 anos, acho mais. E eu perguntava, e aí, tem o meu filho, o filho do Sérgio, né? E quem sabe um dia, mas eu não vi assim... Eles protelaram bastante, né? Trazer realmente... Então, agora a pergunta, quem protelou? Foi ele ou você? Eu acho que partiu mais... Bom, não sei, a gente teve as nossas vidas também, né? Na verdade... Inclusive, Marcelo morava fora, eu também morava fora. Eu lembro que vocês... Quando os filhos se formaram, a ideia do meu pai e do meu tio, eles até comentaram, falaram, não vamos trazer ninguém pra cá, senão vai virar um cabide de emprego. Então vamos tentar deixar eles voarem sozinhos, vamos deixar eles seguirem o rumo deles e depois a gente vê o que vai acontecer. E eu sempre falei pro meu pai, pai, quando você precisar, você me chama que eu volto. Eu trabalhava fora. Eu sempre também falei. Eu nem sabia que ele falava, mas eu falava também. Eu brincava de loja quando era pequena, morava fora, eu brincava, punha meus irmãos assim, um era o comprador, o outro era o caixa, então assim, era uma coisa que eu gostava, o Marcelo também, então, isso... a gente acho que reflete nessa excelente relação que a gente tem, porque a gente tem uma diferença de 10 anos, né? Eu sou 10 anos mais velha, então a gente não interagiu tanto enquanto criança, mas a gente tem uma sintonia muito boa, um respeito muito grande um pelo outro, então era para ser nós dois mesmo, Marcelo. Sim, com certeza. E deu certo, tá dando certo, eu acho que também um segredo disso, que era uma preocupação deles trazer e dar certo, né? Então, quem que a gente vai trazer e quem a gente trouxer vai dar certo? Essa relação mesmo, porque ali, uma semana parece que passou um mês, porque é muita coisa que acontece que tem a ver com tanto de coisa que a gente vende, né? Sim. Que a gente nem falou ainda o que é, né? Mas a gente tinha essa preocupação de que a gente desse certo mas acho que o segredo é muito respeitar o que eles construíram, né? Esse feeling que eles têm. Então a gente não vem com uma vontade de inovar tanto, é transformar o que dá certo, modernizar, mas respeitando esse negócio que dá certo, né? Dá certo. Que legal. Eu imagino, você falou do que a gente vende, né? Você é comercial, então você vai entender mais do que eu. Mas deve ser uma preocupação muito grande, né? Porque eu vejo a variedade lá, mas existe uma preocupação muito grande de, se eu puser isso aqui só por colocar... o que vai acontecer? Como que funciona essa pesquisa do que vende? Isso tem a ver com o que a gente conversou ontem, né? Até a gente... aos poucos a gente tem que começar a avaliar, né, Marcelo, o que vale a pena a gente investir mais e começar a ter uma métrica mesmo disso, sabe? Mensurar o que vende mais, pra gente estudar melhor isso faz parte de talvez modernizar um pouquinho, porque aí vem a nossa vivência, né, do consumidor de hoje. E isso que você falou tem a ver, porque tem muita gente que fala, aí não tem, mas se aí não tem, tem aonde? Aí a gente tenta indicar sempre onde tem. Então tem isso, tem gente que liga para saber aonde tem, porque e a gente é uma instrução que a gente passa para os funcionários. Não fala assim, não sei. Vai, pergunta para alguém mais antigo que
para dar uma referência, Eu né? lembro quando eu era mais novo, quando eu tinha que fazer trabalho de escola, precisa de isopor para não sei o que, para fazer um planetário, vai lá. Lá Eu tem. preciso de tesoura, cola, vai lá. Eu preciso de borracha para vedar, vai lá na Timone. Cara, é impressionante, né? E eu achei curioso, porque a gente fez um episódio conversando e o Bez, ele usou a tática contrária do que vocês fizeram. E eu fico feliz de saber que deu certo. Ele usou o contrário, ele falou assim, ó, a Fernanda com 14 anos eu pus na Bessani, Uhum. a empresa tem 30 anos, a Fernanda tá voando lá, programadora, tal, sócia da empresa, e o Roman também, acho que 16 anos, né? 16 anos, ele falou assim, não, de cedo eu falei assim, ó, senta aqui, o Roman até tentou alçar voos em outros lugares, mas ele voltou e falou, não, é aqui que eu quero ficar. E de certa forma foi muito parecido com vocês, mas para vocês isso ficou mais, tipo, não, pode escolher, né? Uhum. E É porque eu tenho mais 2 irmãos e ele tem mais Tem mais um um. irmão, né? Ah. E daí, diferente, acho que talvez também da história da Bessani, é que aí é uma família, né? Aqui eram 2 famílias. Então a Com gente... 5 Era mais cinco delicado. filhos, É. teoricamente. Uhum. Aí tem um fator, né? Mas também não quer dizer que pode dar certo, porque às vezes dá super certo sendo da mesma família, às vezes não dá tanto, e às vezes juntam-se sócios que são totalmente diferentes e dá certo também. Eu acho que tem muito do que você quer, de você assimilar o porquê você tá ali, né? Fazer dar certo. E quando a família é grande, assim, eu não sei, talvez seja até pessoal, se vocês não quiserem responder, vocês não respondem. Mas a empresa, assim, quando ela é familiar, o pessoal tende a diminuir um pouco, a gente tava falando sobre isso, o pessoal tende a diminuir um pouco a empresa familiar, achando que por ela ser familiar, ela não é boa o bastante. Talvez seja por causa que as pessoas não têm inteligência emocional para gerir conflitos. Né? E daí isso vai para a família, isso vira um problema na mesa de família, né? Vocês conseguem separar bem isso? Ou vocês falam assim, não, a gente tem famílias, mas cada um mora numa cidade, então a gente não tem tanto contato, é mais nas reuniões periódicas, ou não, a gente passa muito tempo junto e a gente teve que desenvolver isso, como é que é? Assim, na verdade, que nem o meu irmão mora em São Paulo, o irmão dela também. Tá. Eles estão sempre juntos lá. Eles se reúnem. Acabaram tendo filhos da idade meio próxima, apesar do meu irmão ser mais velho um pouco, e interagem lá socialmente. Eles também estão na empresa. Não, só eles nós. não. Ok. A empresa ficou só eu e a Cissa. E eles trabalham em outra empresa, meu irmão trabalha na Avon, o Fernando trabalha na Qualcomm, e a Bia, a prima dela, é veterinária. E minha irmã. Não é minha prima, é minha irmã. Sua prima. Legal. Minha prima, Isso. Ela é veterinária e tem uma clínica aqui em Rio Claro. E tá super bem também com a clínica. Então, assim, a loja ficou só pra gente mesmo, só que assim, a gente tá fazendo o plano sucessório, a gente tá fazendo a avaliação da loja, quanto vale a loja, tudo isso daí pra gente fazer depois a partilha. Isso daí a gente não discutiu ainda direito o que vai ser feito, como vai ser, forma, né? de que forma vai ser feito isso. Isso daí a gente tá estudando, tá levantando todas essas informações para daí a gente sentar e conversar todo mundo junto. A gente preferiu contratar um profissional especializado nisso. Em avaliação de empresa. Para que a tomada de decisão tenha uma base profissional, né? Para que os outros irmãos, as famílias estejam todas bem seguras de que foi a melhor forma de fazer.